Olá, pessoas! Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Elias Pod Unila, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. Como você já sabe, o Elias Pod Unila é uma realização da Secretaria de Comunicação Social e aborda o universo feminino na universidade, em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, estamos conversando com professoras, servidoras técnico-administrativas e alunas da Unila e adentrando seus mundos, suas histórias e visões. Falamos também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Maria Aparecida Weber, Cida Maria. E eu sou a Mayara Godoy. Este podcast é veiculado nas plataformas de streaming e nas mídias sociais da Unila. A nossa convidada de hoje é a professora Edna Poçan, graduada, mestre e doutora em Engenharia Civil, e que na sua trajetória já exerceu diversas funções de liderança, já ganhou muitos prêmios. E tem mais, Cida. A Edna é uma pesquisadora incansável de temas relacionados à sustentabilidade. Uma das pesquisas que ela vai contar pra gente já tem como objetivo reduzir as emissões de carbono na construção civil. Já imaginou? Realmente, Mayara, a Edna não apenas se destaca como uma grande pesquisadora, mas também como uma inovadora, né? Uma mulher inovadora. E numa área em que a maior parte das mulheres tem pouca visibilidade. E é por isso que ela é a nossa convidada de hoje aqui no Elias Pod, porque a gente adora contar histórias de mulheres que fazem a diferença na universidade e ajudam a impulsionar a ciência. Então vamos bater logo um papo com a Edna. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada, menina Cida e Mayara, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu gostei muito dessas descrições, né? É tão legal a gente se ver descrita por pessoas externas. A gente fica pensando, será que eu sou isso mesmo? Muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Então, Edna, agora vamos, conversar mesmo, sem tantas formalidades, Conta pra gente um pouquinho da tua história, um pouquinho antes da gente começar a gravar. Você já começou a contar de onde você veio, de onde você estudou, como foi toda essa sua formação, como você veio parar na Unila? Conta pra gente aí uma mini biografia. Nossa, minha história é longa, né? Eu sou uma aluna que veio da roça, né? Então eu sempre falo, eu estudei até os meus 14, 15 anos no sítio, nas escolas rurais. Primeiro na escola rural municipal e depois numa escola estadual, que também é na zona rural, aqui no sudoeste do Paraná, em Dois Vizinhos. E aí estávamos comentando, né, sobre algumas diferenças em relação às coisas que nós temos, aos acessos à época, sem telefone, sem internet, sem asfalto, né, sem muitas coisas. Então, esse crescer lá na zona rural me deixou muitas marcas muito positivas, porque é graças a essa etapa que eu sou quem eu sou, porque eu odiava tanto a vida que eu tinha, que cada vez que eu levava uma rabada de vaca na cara, é isso mesmo, gente, foram as rabadas que eu levei na vida, da vaquinha que tirava leite, que na época não tinha ordenha, era tudo manual, que eu dizia, eu não quero continuar com isso. E eu já tinha o sonho desde pequena de ser engenheira. E foi aí que eu fui à busca dos meus sonhos com muito apoio, igual eu postei essa semana no Dia dos Professores, que eu tive muitos anjos, e os meus anjos foram meus professores, que desde a minha escola primária até a universidade, no doutorado, mestrado, me ajudaram, me orientaram, me guiaram assim em torno da carreira e dos objetivos. Então esses meus professores sempre me indicavam o caminho, vai, você precisa ir à frente, vai, ensinavam, indicavam como ia, porque eu fui a primeira pessoa da família a entrar num curso superior, a se formar e a fazer o doutorado. Então é uma questão muito longa aí de mudança de paradigma na história da família. Em uma época que não existiam cotas, que não existiam nenhum privilégio ou benefício, eu não sei como que podemos pôr a palavra, porque eu não acredito que seja privilégio, mas nada que permitisse que alunos de escola pública, que é o meu caso, que eu só tive trajetória em escola pública, tivessem, oportunidades de entrar na universidade. Tanto é que, da minha escola de segundo grau, éramos em 80 alunos aproximadamente no terceirão. Eu fui a única que passou no vestibular. Ou seja, se hoje ainda é difícil, imagine antes, Sem esse suporte, algumas políticas que dão algum subsídio ainda. E justamente, só para o pessoal se localizar na época, esse ano é 1997, 98, vou achar que eu sou lá de 1960, Então... Para ver como não faz muito tempo, Não faz muito tempo. São 20 e alguns anos, que a gente não tinha esses acessos. E
era difícil para um aluno de escola pública ingressar numa universidade pública como eu ingressei na UniOeste, à época, né, em 1998. Entrei no vestibular, eu sempre falo, eu fui a 40, eram 40 vagas, eu preenchi a número 40. Tipo, eu falei assim, gente, eu entrei, eu zerei a conta, né? Então, fiquei muito feliz que consegui toda essa trajetória e foi aí que eu descobri, na universidade, que eu, além de engenheiro, eu poderia ser professora, que era uma coisa que eu sempre gostava de ser. E como eu sou comunicativa, ali na universidade já veio assim, os meus professores, Edna, você tem que ser professora, você tem um perfil. E foi aí pra frente que eu fui conhecer, gente, eu não sabia que existia mestrado e doutorado, tamanho era a minha, não é ignorância, mas falta de conhecimento por conta do universo que eu vivia. E eu fui descobrindo o mundo ao longo do tempo com essas ajudas. E hoje estou aqui fazendo História na UNILA, e aí fiz graduação na UniOeste, fui fazer mestrado e doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Voltei para a região, fiquei um tempo aqui em volta, já conheci o projeto da UNILA, o conheci no doutorado, achei brilhante e disse, vou para lá. E deu certo, tanto é que eu fui a primeira professora concursada da Engenharia Civil da UNILA. Então eu sou a macaca velha da UNILA, né? Vamos dizer assim. Que legal. Em 2012 eu consegui redistribuir da UTFPR, de Medianeira, para cá. E viemos aqui enfrentar os desafios de construir efetivamente a UNILA. E a Mayara está aqui desde aquela época, né, Mayara? Eu lembro da Mayara há bastante tempo. Estamos Pioneiras, aí, né? pioneiras aí da reconstrução da UNILA. Cida, eu não lembro quando. Eu entrei em 2012. Também junto no mesmo ano que eu entrei. Também. Entramos todas juntas aqui. Todo mundo no PTI, né? Isso. Uma outra realidade. Todo mundo se encontrava na hora do almoço. E todo Você estava mundo se falando agora, conhecia, né? né? De se ver. Porque Todo nós éramos parecia que era pequenos. pequeno, né? É verdade. E você tinha comentado, Edna, que sim, os seus professores, né, foram os anjos que foram te guiando. Você estava nesse universo tão longe aí, né, da universidade. E como que a engenharia especificamente chegou na sua vida, assim? Você falou, desde criança Desde você criança. se interessava? Como que você ficou sabendo que isso era uma possibilidade? Assim? Então, assim, eu tenho algumas memórias, e as memórias reavivadas pelos meus pais, que são maravilhosos, foi quando a gente mudou de Chopinzinho, que foi a cidade onde eu nasci, eu tinha 4 para 5 anos, para 2 vizinhos, que é onde já meus pais moravam, foram fazer uma estada na cidade vizinha e voltaram. E eu passei pela primeira vez em frente a uma grande indústria, que hoje é a BRF, mas era Sadia na época, uma fábrica enorme, maravilhosa, à margem da rodovia, e eu vi aquela obra de engenharia gigantesca, recém-construída, ou em construção, ainda não tenho exatamente a lembrança. Eu cheguei em casa, fiz o desenho e disse, eu quero ser engenheira para construir essas coisas, né? E isso sempre ficou a minha memória, e sempre eu gostava de construir, de fazer, de cálculo, de matemática. E essa memória nunca saiu da minha mente, e foi aí, de 5 anos à frente, de ser engenheira. E fui ser engenheira, efetivamente. Porque a engenharia encanta, né? A gente olha tudo a engenharia, né? A nossa estrada, o nosso pavimento, a água que a gente lava nosso rosto durante a manhã, a gente acorda, vai escovar o dente, tomar banho, é tudo engenharia. A água só chega até o nosso banheiro, só chega até a nossa casa porque tem muita engenharia por trás disso. Aqui hoje tem um monte de engenharia de som, engenharia de processos. Então a engenharia, ela é bonita, é uma ciência muito bonita. E eu me encantei por ela e fui fazer o curso que eu queria. Hoje eu falo assim, hoje eu já sou de várias engenharias, porque eu atuo na civil, na produção ambiental, e às vezes até fora já da engenharia, né? Mas é isso, eu acho que ela também te conduz a outros lugares. Então, como todas as profissões, tem a sua importância aí na sociedade. Realmente, principalmente a engenharia civil, né, que é a sua origem, geralmente é muito impactante, né? A gente vê grandes obras, a gente pensa imediatamente na engenharia civil, né? Grandes pontes, grandes rodovias, né? Inclusive o nosso curso aqui na UNILA, ele é focado nisso, né? Ele é focado em infraestrutura, né? Então em grandes construções, né? E eu lembro já também, você comentou do começo da UNILA, eu lembro já de várias oportunidades que a gente conversou, várias pautas, vários projetos, mas tem um ponto que eu acho que é muito interessante também, que é como esse universo ainda é muito masculino, né, Edna? Ainda você é uma das poucas representantes femininas dentro desse universo, né? Como que é isso? Assim, como que é essa sua experiência? Quantas mulheres tinha na sua turma de faculdade, por exemplo? Então, na minha turma de faculdade tinha 8 mulheres de 40, já era uma turma boa aí, Já era meninas. bastante. Outras modalidades de engenharia, como a elétrica, a mecânica, tem muito menos. Na civil, nessa época, já tinha um bom número. Mas a nossa história é que ela foi masculina, mas por questões históricas aí, de todas as áreas, que as mulheres não tinham acesso à faculdade
à universidade, né? Por questões culturais e, enfim, o machismo histórico e cultural enregado na sociedade. A gente não votava, a gente não participava, a gente não estudava, a gente era criada para ser dona de casa e mulher, enfim, era isso. Então, tivemos que fazer toda essa desconstrução, né, da engenharia. E aqui no Paraná a gente tem o exemplo da Enedina Marques Alves, que é a nossa primeira engenheira do Paraná, negra. A sua época teve que fazer malabarismo, se vestir de homem para poder enfrentar, né, a dura área de engenharia e poder ter acesso ao ensino superior e tornar-se uma engenheira, que hoje é referência, né? Temos vários prêmios, o nosso laboratório ele é em homenagem à Enedina, né, o Edifício das Águas. Então, a gente traz essa história. Então, hoje na engenharia a gente ainda tem menos mulheres, mas é por N questões, mas aumentou significativamente o número hoje no CREA, né, que é o Conselho de Engenharia. Somos em torno de 27% de mulheres, mas assim, nós formamos o maior número. Mas infelizmente nós fomos diluídas ao longo da carreira e nós não continuamos a nossa carreira no mercado de trabalho. Inclusive na ciência isso também é comum, tá? Então a gente tem isso na engenharia e quando vai para a área científica, gente, eu acho que é pior, tá? Porque nós somos a maioria de mulheres que ganham bolsas de iniciação científica, que é a base. Pra gente ter uma noção, nós somos muito boas na base, né, para a sociedade. Então, para fazer o trabalho básico, como iniciação científica, nós somos a maioria. Conforme a gente vai escalando para bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quando vamos para as bolsas de pesquisa, PQ, CNPq, aí a diluição é muito maior. Para vocês terem uma noção, hoje, no quadro antigo que acabou de mudar de classificação de bolsas de desempenho, de produtividade, a gente tinha 5 níveis. No nível maior, que é 1A, só tem uma mulher, que é a minha orientadora. Então, a gente vê, na engenharia, então a gente vê como a gente precisa trabalhar muito para essas desigualdades relacionadas ao feminino. E muito disso advém do cuidado com a casa. Geralmente, mulheres têm muito mais tarefas domésticas que os homens. Cuidado com os filhos, a maternidade. A maternidade é um retardador das nossas carreiras para a maioria das mulheres. O meu caso foi diferente, eu consegui fazer uma aceleração nesse período, mas é uma questão de convergência do universo e de fatores. Eu tive uma gravidez muito tranquila, uma gravidez sem risco, trabalhei até o último dia, né, gente? E com o bebê pequeno continuei trabalhando, porque foi uma escolha minha. E tive uma rede de apoio muito boa. Então essa rede de apoio é que nos ajuda, seja ela familiar, paga, de amigos, mas precisa ter uma rede de apoio. Sem rede de apoio, as mulheres não conseguem ter sucesso na carreira. Não só na ciência profissional ou qualquer que seja. Precisa da rede de apoio. E precisa também ter a certeza que queira tomar essa decisão. Então, eu tomei a decisão de conciliar carreira e maternidade. Tem julgamentos? Tem críticas? Tem. Mas eu estou muito segura da minha decisão. Consegui conciliar isso tudo. Consigo até hoje. É uma labuta, mas tem um companheiro que é meu esposo, que é o Carlos, que faz, eu brinco, ele não me ajuda, ele faz a parte dele e a maioria das vezes ele me ajuda, porque ele faz a minha parte também, né? Então isso é importante, essa rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio familiar aqui em Foz, mas tenho amigos e graças a Deus eu consigo ter uma rede pequena, mas uma rede que quando eu preciso eu consigo pagar a minha rede de apoio. Não é soberba isso, mas a gente tem que olhar assim, muitas mulheres mães não conseguem fazer isso. Não tem nem a rede paga, nem a rede familiar ou de amigos. E aí, gente, que a maioria das mulheres é muito complexo fazer isso. Então, eu estou num trabalho que me permitiu fazer isso e que eu consigo e que eu também quero fazer isso. Mas foi uma escolha e eu escolhi fazer esse processo e despender, né, toda uma rede, ter essa rede em torno de mim para ajudar, para conseguir ter a carreira. Do contrário, eu não conseguiria. Isso que você traz é bem importante, porque no seu caso pode ser uma escolha, né? Mas pode ser uma escolha. A maior parte das mulheres não tem essa escolha, né? E eu tenho total noção disso, Cida, assim, que a maior parte das mulheres não conseguem ter essa escolha. E é para elas que a gente precisa conversar, é com essas mulheres que a gente tem que falar. Eu tive alguns privilégios, e eu reconheço isso, eu tive 6 meses de licença maternidade, que eu consegui conciliar com mais 3 meses de licença capacitação aqui na Unila, que queira ou não, eu fiz toda a minha
capacitação em casa, que na época eu não tinha, eu trabalho remoto ainda quando eu engravidei. Então eu pude ficar quase 1 ano com a minha filha, no primeiro ano de vida, fazendo todo esse processo, que eu dedicava algumas horas para estar com ela, outras horas para o meu trabalho. Então isso eu consegui fazer porque eu fiz escolhas e fiz um planejamento. Mas eu tive esse privilégio do meu trabalho que permitiu isso. Muitas mulheres, ou a maior parte, não tem isso. E aí vem todo esse dilema em torno da nossa carreira, de como que a gente escolhe, né? Ser mãe e ter carreira, né, meninas? Não é fácil. É muito curioso, porque para as mulheres é colocado como uma coisa ou outra, né? E eu li um livro esses tempos atrás, que é até uma ficção, mas é uma história muito boa. Inclusive virou série, aquele livro Uma Questão de Química. A personagem, ela é, acho que ele é dos anos 60, e ela escolhe ser uma acadêmica, uma pesquisadora e tal. E num dado momento ela tem filho. E ela fala assim, todo mundo me olhava como se fosse uma aberração eu querer ter um casamento, um filho e a minha carreira. Ela falou assim, sendo que é uma coisa que para os homens é tão natural, né? Então, assim, ela era como se ela estivesse afrontando, né? E aí eu fui lendo e falei, nossa, é uma história, uma ficção, mas quantas, né, no mundo real existem exatamente assim, né? E para a mulher é sempre, parece que é uma escolha, né? Ou você vai ser mãe, ou você vai ser profissional, ou você, né? É como se fosse um dilema, né? E um eliminasse o outro. Dá pra somar, mas você precisa ter rede de apoio. E a gente... E é um tema que aparece bastante aqui, até no podcast Sim. também, né? Com outras entrevistadas que relatam, né? Assim, quando eu precisava viajar para congressos, enfim, para continuar, né? Os estudos de mestrado, de doutorado, etc. E aí deixava a criança com o pai, tava tudo certo, mas olhava assim, nossa, que horror, você deixou seu filho, né? É bem isso. Então, O julgamento aí social. tem esse julgamento, né? Então ainda é um lugar em que, como você falou, você tem que estar muito decidida mesmo e Muitíssimo. enfrentar, né? Porque não é assim como se fosse tudo natural, né? Há uma sobrecarga histórica aí, né? E Isso. socialmente colocada para a mulher. Pra mulher. E, por exemplo, quando a Valentina era pequenininha, minha filha, né, a Valentina, ela tem 7 anos hoje, eu sempre a levei comigo nos congressos, nas palestras, eu sempre a levava porque até os 2 anos não paga passagem. O que que acontece? Quando agora eu sou convidada para palestrar, normalmente eu só pago os meus custeios, eu não consigo mais levar o meu filho. Então agora, recentemente, alguns editais da ciência, por exemplo, para congressos, têm inserido o item brinquedoteca para que as mulheres possam participar dos congressos e levem seus filhos consigo. Mas ainda o custo da viagem, a gente tem que arcar, tem que ser bancado por nós. Entende? Então, assim, eu tenho lá com quem deixar um lugar para o meu filho brincar, mas o custo de levá-lo vai ser meu. E é um custo, gente. A passagem aérea é cara, né? Então, a gente precisa ter toda uma organização familiar para conseguir fazer isso e levar o seu filho. E eu sempre falo, assim, que quando minha filha nasceu, eu surtei, né? Porque eu tava muito segura, mas surtei. E a minha mãe, ela sempre trabalhou na roça, né? Depois que ela casou, antes não trabalhava, mas trabalhava na roça, trabalhava na cidade, depois passa pra roça. Ela teve 3 filhos, um de 80, que sou eu, um de 81, minha irmã, e outro de 82. Então ela tinha 3 bebês, sem ajuda, sem faxineira, sem máquina de lavar e sem fralda descartável na época, tá, gente? E aí eu cheguei assim, mãe, como tu conseguistes? Com 3, eu colocava vocês, eu inseri vocês nas minhas atividades. Sábia, minha mãe, né? Minha mãe é uma sábia. A minha mãe Helena, maravilhosa. Mãe, um beijo. E aí, o que eu fiz? Eu inseri a Valentina nas minhas atividades. No laboratório, na sala de aula, nos congressos, nas palestras. Até que ela me achou um nome para mim. A Valentina me intitulou Edna Poçan dos alunos dela, desde pequenininha. E foi quando eu percebi que ela também deveria ser minha aluna. Então, desde os 2 anos, quando ela me chamou de Edna Poçan dos alunos dela, que até hoje ela diz isso, mas ela diz com amor, não é com dor. É muito bonito, né, com ciúmes. E ela é uma das minhas alunas, tá? Ela é minha aluna, segundo ela, a menor e a melhor, e eu concordo, né? E então eu inseri, inclusive, no meu processo de alunato. Eu tenho muitos alunos e ela é uma das minhas alunas, inserindo ela no meu contexto, no meu grupo, no meu círculo. É legal isso. E os meus alunos, gente, mimam essa menina, que é um espetáculo. Ela tá no céu, né? É tudo que ela queria. Ganha presentinho, ganha carinho, ganha isso. É uma coisa de louco, né? Levam pra brincar. Então, é um carinho que tem porque ela foi inserida junto às minhas atividades, para que eu conseguisse tornar esse processo mais ativo, para ela entender que o que eu faço também é importante. Sempre falo muito da importância do que a mamãe faz. E eu acho muito bonito porque eu não dizia que eu era cientista. Sabe quem me disse que eu sou cientista?
foi ela, minha mãe é cientista. Olha que lindo. Porque a gente fala que a gente é pesquisador, professor, né? E eles, não, minha mãe é cientista. Nossa, Que linda. são dois movimentos muito desafiadores, né, Edna? Sim. Um é você fazer isso. Imagina a sua filha, a oportunidade que ela tem de ver isso. Ver uma mulher nesse lugar, ver uma mulher cientista, entender que uma mulher pode ser cientista. Isso. Pode estar nesse lugar, né? Esse é um desafio pra gente, enquanto sociedade, construir esse espaço de visibilidade. E outro é o que você está falando, conseguir ter condições reais, materiais, para que essas mulheres estejam, né, de fato, nesses espaços e permaneçam, consigam fazer com que a sua carreira, né, cresça também e tenham condições de participar não só do dia a dia, né, na universidade, por exemplo, ou na construção civil, né, no caso de quem não está atrelado aí à universidade, né, no seu dia a dia. Mas é um desafio, né, desses dois lados. E tem muita coisa a mais do que sala de aula, né? Muito. E assumir esse protagonismo também, né? Porque não é só participar, é ser uma protagonista nesses espaços, né? Com certeza. E falando em protagonismo, inclusive, a gente viu aqui que você recebeu um prêmio de inovação pela Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. A gente viu também que uma aluna sua ganhou o prêmio de melhor tese do Brasil na área de materiais de construção. E você tinha comentado agora há pouquinho também com a gente, antes de começar a gravar, que vocês tinham, você e alguns estudantes tinham recebido um outro prêmio, né? Como que é isso, ser uma mulher... Tá faltando espaço. Tá faltando prêmio espaço. já. Como que é essa mulher tão premiada, né? Ter tantas atividades também relacionadas a isso. Eu acho que os prêmios, eles já tem, graças a Deus eu consegui muitos prêmios, e esse prêmio não é só meu, é de um time. Tem alguns prêmios que são personais, que são do desempenho específico seu, mas a maioria é do time. É da minha equipe, dos meus alunos, que fazem trabalhos maravilhosos dentro da área que a gente trabalha. Então, essas premiações, elas são, na verdade, um reconhecimento de certas sociedades. CREA, tem vários, do CREA, da Associação Internacional de Patologia, da Ambiente Construído, agora do IBRACON, enfim, são várias sociedades que fazem esses reconhecimentos mostrando assim, olha, gostamos do seu trabalho, isso é legal. E esses trabalhos, esses prêmios, né, que a gente recebe, nos motivam, né, para assim, nossa, acho que eu estou no caminho certo, né, do trabalho. São importantes do ponto de vista dessa visibilidade, mas também de motivação da equipe. E os meninos, eu gosto de ganhar os prêmios e meus alunos também, né? Então, a gente fala assim, a gente gosta de ganhar um prêmiozinho, né? A gente brinca. E esses prêmios são somente, eu acho que um carimbo ali, uma certificação que a gente está no caminho correto aí da pesquisa e investigação. Tá valendo a pena, tá né? valendo a Tanto pena. esforço, dedicação... E esses trabalhos são sempre associados a ideias novas de pesquisa, a novos projetos, a novas fronteiras do conhecimento que a gente vem explorando. Então, acho que isso mostra que a gente está seguindo o caminho aí, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem na universidade pública. A gente está conseguindo fazer um trabalho bem bonito e colocando os alunos juntos em todas essas instâncias, que eu fico muito feliz, porque eu vivo por eles, né? E foi um pouquinho do que a gente trouxe na tua apresentação, né, no começo do programa. E acho que é interessante a gente falar justamente sobre isso, né? Não é meramente produzir um trabalho, um artigo, alguma coisa ali mais do mesmo, né? É justamente buscar novas tecnologias, né? Trazer inovação, ganhar em eficiência. E um dos focos, né, que a gente mencionou, eu queria que você comentasse, porque eu acho uma pesquisa fantástica, que tem a ver com a sustentabilidade, né? A pesquisa que você faz especificamente na área de concreto, né, de procurar opções mais sustentáveis. Acho que esse é um tema muito atual também, né? A gente tem visto aí, nossa, essa calamidade ambiental, né? E aí, olha que interessante, né? A Edna une a parte de engenharia, a parte de comunicação, que ela estava falando que ela realmente é uma comunicadora e a ciência, ela precisa se comunicar, né? Principalmente essas ciências mais duras, acho que tem mais essa dificuldade e você faz essa ponte muito bem, né? E essa parte de sustentabilidade, conta pra gente um pouquinho das suas pesquisas nessa área. E vou falar um pouquinho de tudo isso. Então, a sustentabilidade, ela sempre esteve presente comigo, assim, sempre, desde criança, eu lembro que na adolescência a gente fez o meu primeiro projeto pelo grupo de jovens lá na zona rural de São Valentim, 2 vizinhos que eu morava, que nós fizemos a limpeza inteira da margem do rio 2 Vizinhos. Gente, a gente tirou 5 caminhões de lixo em torno de um riacho pequenininho, meu Deus, que tem lá, que é o rio 2 Vizinhos, que a gente mora perto da nascente, e ele passa pela propriedade dos meus pais, que até hoje moram lá. E na época a gente não tinha essa
conscientização ambiental, de manter mata ciliar, de não jogar resíduo, lixo, esgoto nos riachos. Eles eram os nossos corpos hídricos de receber tudo. Então, embalagens de agrotóxico, restos de embalagens do dia a dia, ia todo para esse lugar. E nós fizemos uma limpeza. Foi o primeiro projeto ambiental que eu estive envolvida, junto com a minha prima Márcia, que é também uma pessoa brilhante, aí, que sempre foi uma grande líder comunitária. A gente começou fazendo esses projetos e eu fui para a universidade e meu TCC foi na área de resíduos, fui para o mestrado, fui para a área de durabilidade, mas durabilidade, no fundo, tem a ver com sustentabilidade, que a gente tem que fazer obras que tenham durabilidade, que elas cumpram a vida útil. E aí, no final do doutorado, eu descobri o processo de captura de CO2, e aí foi aí onde eu comecei efetivamente a entrar de cabeça para a sustentabilidade. Desde então, todos os meus projetos são voltados à redução de emissões, desenvolvimento de produtos menos emissivos, cálculo de emissões, aproveitamento de resíduos, promovendo a circularidade. E aí vem junto a comunicação, que é como eu divulgo essas pesquisas. Como que eu faço para o que eu faço no meu laboratório chegar para mais pessoas? Numa linguagem acessível, numa comunicação que a gente se comunica na ciência de várias formas. Eu vou escrever meu artigo em inglês com uma linguagem dura para um tipo de público cientista. Para o público cientista, Para o público cientista, um artigo com uma linguagem um pouco diferente para o público da engenharia nacional em português, em revistas nacionais, mas com outra forma de escrita, de revistas, magazines, de outro processo de divulgação, em palestras. Então, cada um desses formatos comunica de um jeito diferente. E as redes sociais, né? Que a gente comecei tem visto agora. A gente tem visto a sua Faz 10 dias que eu comecei, gente. E é muito legal porque atinge também o público leigo, né? Que eu acho que essa é um pouco também o papel dos pesquisadores da universidade, né? O nosso aqui, né? Enfim. As redes sociais foi um ponto bem difícil de começar, Mayra. Eu estou há um ano pensando em fazer o projeto, gente. Um ano, pensa que uma pessoa que pensa, né? Porque eu sou uma pessoa muito da filosofia, eu gosto muito de filosofia, leio bastante filosofia. E eu sou muito do pensar, de amadurecer bem os projetos, para saber se eu queria encarar tudo isso, o que eu queria colocar, o que seria interessante colocar nas redes sociais. Então eu não sabia nem usar o Instagram, gente. Então tem uns 3 meses que eu comecei com os stories ali, eu nem sabia fazer, meus alunos me ajudaram, enfim. E estou com uma pessoa maravilhosa, que é a Ana, que foi minha aluna de cena, Nila, minha aluna de TCC, e hoje trabalha, é uma engenheira que trabalha com mídias sociais. E ela está me ajudando nesse processo, uma pessoa maravilhosa. Porque sem ajuda eu não ia conseguir, porque eu não tenho experiência, enfim. E eu decidi que eu acho que a gente precisa fazer uma comunicação mais ampla. Isso se deu um dia que eu dei uma aula muito legal aqui na Unila, e quando eu olhei para a turma, tinha só 12 alunos. E eu falei, gente, eu estou falando para 12 pessoas. E quando você vê na rede social, tem cada tranquilidade, gente, eu não quero falar mal do trabalho dos outros, mas tem cada coisa absurda, milhões de visualizações de um assunto que fala, meu Deus, e aí a gente ficou olhando, né, o alcance que tem nessas mídias, e eu falei, talvez esteja na hora de fazer esse processo de alcançar mais pessoas com um conteúdo formal, mas um conteúdo sério, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo com uma boa curadoria, que é o que a gente quer fazer, né? Então, passar para esse lado da comunicação, que eu já me comunico, já dou as palestras, faço várias palestras aí, sou, graças a Deus, chamada para muitas palestras, mas agora é uma comunicação diferente, então estou aprendendo a fazer essa comunicação. Não é fácil, eu achei difícil, tá, gente? E é mais e eu acho muito interessante isso que você tá falando, que é uma área que eu gosto muito de atuar, e realmente, assim, a gente vê o quanto tem realmente muito conteúdo ruim e que tem muito alcance, e o quanto é carente esse meio digital de que pessoas sérias, responsáveis, comprometidas, ocupem esses espaços levando a informação de qualidade, assim. Então, eu achei maravilhoso, eu super incentivo, acho que eu sei que a rotina, né, de docente, pesquisadora, mãe, etc, é corrida, mas eu acho que realmente vale muito a pena, assim. Assim, a gente tá aqui, né, gravando, ó, já tem quase 30 minutos que a gente tá conversando e a gente sente que tem muito mais pra falar, né, Cida? Sim. Então, assim, quanto conteúdo, quanta coisa rica você tem pra compartilhar, né? Então, é incrível, assim, continue. Vou continuar. Obrigada aí pelas palavras. E se eu estiver fazendo coisa errada, puxa a orelha, né? Eu só falo assim, todo mundo tem abertura, porque a gente tá aqui pra fazer a comunicação certa. A comunicação, vamos dizer assim, uma comunicação com outro lugar aí do que só distração na rede social. E um dos... sabe que me empurrou efetivamente para ir para esse lugar, eu nessa dúvida se entrava ou não, né? Fazendo os projetos, pensando, acordo, tive uma insônia. A gente tem bastante insônia. E aí acordo assim, se eu ia ou não ia, com aquela angústia.
Gente, no segundo feed que eu passei, o Leandro Carnal, que é uma pessoa que eu gosto muito, um intelectual brasileiro que eu tenho bastante estima, ele no podcast com a Gabriela Prioli fizeram um recorte lá do Platitudes, que ele falava assim, agora eu faria uma fala aos meus professores universitários, que estão aí na sua zona de conforto, nas suas universidades, estão deixando louco bater tambor aqui nas redes sociais, mais ou menos isso, né? Vocês foram com essas palavras que ele disse. As pseudociências. E aí ele disse que a gente precisava ocupar mais esses espaços de falas nas redes sociais. Então, de certa forma, essa fala do Karnal, ela veio no momento que eu precisava. Eu gosto de uma resposta. Eu acredito muito nessas coisas de energia, de conexão, das coisas de convergência. Então, foi um momento de convergência que eu tinha passado a noite pensando nisso. E eu chego, uma das primeiras coisas que aparece, assim, ó, na minha fala, no meu dia, no meu feed, foi isso. Eu falei, olha, é a deixa, né? Era o sinal, foi o sinal. E aí, eu trabalhei, aí fiz o briefing, tudo e entrei, mas não é uma tarefa fácil, estou aprendendo, então vendo como vai fazer, espero que tenha um bom resultado, e vou precisar aí de ajuda e da Unila, enfim, porque eu acho que a gente precisa estar mais nesse lugar, porque é onde as pessoas estão hoje e buscam informação é por lá. Certeza, mas especialmente jovens, mais uma forma de contribuir, né? Você já contribui aí há um tempo nas pesquisas, na divulgação científica, né? Nas construções aí de projetos com estudantes. E é isso, né? Ocupar esses espaços, tornar esse espaço, né, das mídias sociais também um espaço de formação. Ainda mais um assunto tão importante, né? Só que a questão é, para conseguir fazer isso, eu precisei me descarregar de outras coisas. Então, esse tempo que eu estou 1 ano, não foi só pensando nisso, mas eu precisei, assim, gente, aí... Eu sou workaholic, mas eu não consigo carregar tudo, né? Então, eu tive que fazer um planejamento de carreira, de reduzir o número de tarefas, de me desligar de outras atividades para poder ingressar num novo projeto. Então, não é fácil, né? Precisa de planejamento, precisa de estratégia. Eu tenho ajudado também os meus alunos nesse projeto de estratégia de carreira, porque eu tive professores que me ajudaram e agora eu tento fazer o mesmo processo. E nesse projeto das redes sociais eu precisei também fazer um planejamento de carreira, para conseguir ter tempo, porque você precisa de tempo, né, gente? Né? Eu vou fazer. Isso é muito legal. Isso é importante, né? Isso também tem a ver com o que a gente estava falando sobre a sobrecarga feminina, né? Porque muitas vezes a gente é criada, a gente é treinada para aguentar mais tarefas, né? Então, assim, você vai somando tarefas até que você chega no nível de estafa que não consegue mais, aí acaba adoecendo. Então, tem um nível de adoecimento entre as mulheres muito que alto. acumulam funções muito alto, porque é isso, a gente não aprende a colocar esse limite, a se planejar, né? Não é colocar uma coisa como mais importante do que a outra, mas é entender que cada coisa tem um espaço na nossa vida, mas esse espaço é limitado. Então, como a gente precisa se organizar para conseguir fazer com que a vida seja boa, né? Aconteça e nos faça bem. Cida, perfeita a sua fala. É isso. E a gente tem que ter espaço. E na minha agenda, tudo tem espaço. Eu faço exercício, atividade física às 6 da manhã. E tá lá na minha agenda, 6 às 7 da manhã, a minha agenda é bloqueada. E eu vou para atividade física. Tudo que eu faço tá na minha agenda para poder me organizar e saber que não cabe mais coisas na minha agenda. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, de colocar, inclusive, eu cuido de mim primeiro para depois cuidar do resto. Então, isso é importante, gente, olha. Cuidar de você primeiro. Eu faço atividade física porque eu gosto e porque desde jovem eu preciso fazer porque eu tenho problemas de encurtamento muscular, enfim. Ou eu faço atividade física, eu sinto dor e tomo remédio. Então, fazendo atividade física, eu não sinto dor e não tomo remédios. Não é bom? Então, assim, é um trabalho, é um esforço, mas eu faço com muito prazer. Atividade física é para me manter um pouquinho da sanidade, do todo o trabalho, mas é importante. Então, eu dou uma dica aí, coloca tudo na agenda. Mesmo que seja assim, a atividade física, a leitura, coloca lá. Tô nesse exercício aí, minha agenda ainda coloco com cores diferentes. Eu já também. Coloco as cores diferentes pra eu dar uma olhada. Opa, tem pouca coisa de saúde aqui, tô com muita coisa da Unila, só tá coisa roxinha lá na minha agenda, mas tudo bem. Eu faço a mesma coisa, atendimento ao aluno, reuniões, tudo isso está lá, cada um com uma cor, até porque eu consigo ter um relatório, né? Do que eu fiz. A gente tem uma noção que é isso, o nosso tempo é finito, né? Isso. Nosso tempo é finito, então é uma forma da gente organizar e tentar, né, alinhar e colocar um pouquinho de cada coisa que a gente precisa É fundamental isso, pro nosso planejamento. Isso mesmo. E assim, Edna, o que você acha, né, com agora também adentrando esse mundo das redes sociais, também tendo acesso a outros tipos de conteúdo, sentindo um pouco, né, talvez agora no começo ainda, mas sentindo um pouco
de como esse tema da sustentabilidade está circulando aí. O que você espera? O que você vê assim para os próximos anos esse movimento em relação à sustentabilidade? Em relação às questões climáticas, a palavra minha é: estou apavorada. Então, a gente não tá prestando atenção, não está prestando atenção. Então, nós já trabalho com os dados do IPCC há muito tempo, tínhamos os cenários, mas os cenários estão acontecendo na pior situação possível. Então, e a gente vê que a gente está fazendo poucas ações efetivas. Eu tenho uma frase que eu falo, assim, nas minhas palestras, por aí, que a gente, de certa forma, nós estamos só mudando o carbono de lugar, nas ações que nós estamos fazendo. Porque a gente continua aí emitindo altos teores de CO2 e as emissões globais não reduzem. A gente só reduziu na pandemia, né? Fora disso, a gente continua só emitindo cada vez mais. Então, a sustentabilidade que eu vejo, ela tem que ser top-down, ou seja, tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, ela é mais rápida. Então, tem que vir ações governamentais, globais, fortes e pesadas. Só que isso tudo custa. E quem vai pagar a conta? Nós. É a população que paga a conta. Então, assim, uma das grandes questões que eu sempre falo, que ela, infelizmente, ela é utópica, que pra gente ajudar um pouquinho o planeta, a gente tem que reduzir consumo. Consumo do quê? De tudo. Reduzir consumo. E reduzir consumo, ele é contra todo o sistema de comércio, capital, vendas, enfim, tudo que a gente tem colocado hoje ao longo da nossa história recente, aí, pós-industrial, pós-revolução industrial da humanidade. Então, a gente vive aí um processo que a gente precisa reduzir, especialmente consumo, mas a gente precisa fomentar o mercado, vender, então é antagônico, aí é um dilema mesmo. Ou faz isso ou captura carbono. O problema é que capturar carbono é caro e as nossas tecnologias de captura ainda são pouco eficientes, então tem que melhorar muito e são muito caras. Então a gente está em um processo de otimizar, a gente precisa otimizar os processos que dá para otimizar, é um ponto de fazer redução de carbono. Então se eu conseguir andar de bicicleta, de carro, trocar para um carro elétrico, mas lembrando que essa troca de carro tô em um outro sistema, uma outra pegada de produção de novos produtos, de necessidade de demandas, de produção de baterias, que é outra história que também tem que ser colocada na equação, porque eu preciso produzir novas coisas e produção de novas coisas geram emissões. Então, não é só o combustível. Não é só o combustível, né? Então, conta que nunca fecha, parece, né? Então, assim, se no teu dia a dia você puder trocar um combustível fóssil por álcool no teu carro, já ajuda. Se você puder compartilhar carona, já ajuda. Se você puder trocar suas lâmpadas por lâmpadas com menor consumo, ajuda. Não, ligar o ar-condicionado o mínimo possível, o tempo só necessário, tudo isso já ajuda. Isso já é reduzir consumo. Dá para reduzir nessas plataformas, nesses tipos de ações, o consumo, que é a sua sustentabilidade no dia a dia. E é um tema que eu vou entrar daqui uns dias na rede social falando da sustentabilidade no dia a dia. Comer a quantidade correta, não sobrar comida no prato, já ajuda, gente. E é uma conscientização nossa, né, social, que temos que trabalhar ali. Olha, se eu não desperdiçar, já ajuda o planeta. Se eu reduzir consumo, se eu otimizar meus processos, eu ajudo o planeta. Por exemplo, isso é puxar a orelha da maioria das mulheres, muitas têm 1 milhão de cremes lá nos banheiros, né, de creme de cabelo, de rosto, que vence e joga fora. Isso é errado, isso não é bom para o planeta. Então, só que de certa forma as empresas param de vender. Então, olha a utopia e o dilema que é, porque todo o mercado nos força a consumir, né? Eu falo que para mulherada a gente tem um creme para a área do olho, um para a área dos olhos, para a boca, um pré-hidratação, outro pré não sei o que lá, mais o skincare, não sei de quantos tipos, creme para a mão, creme para o pé, para a barriga, para o corpo. Gente, só no item creme, pele, né? Então a gente tem um monte de produtos que às vezes a gente precisa se questionar. Preciso de tudo isso? Será que efetivamente eu preciso de toda essa parafernália? Ou um conjunto mais enxuto resolveria o que eu preciso, por exemplo, a minha hidratação da pele, por exemplo, às vezes até se aproximar um pouco mais de produtos mais naturais, né, com componentes mais naturais, que às vezes tem o mesmo uso aí pro cabelo, pra pele, né, ou agora tem bastante aqueles produtos que já são sem a embalagem, né, por exemplo, shampoo e barra, coisas assim, que né? evita plástico. Algumas empresas já têm a prática do refil, né, então assim, são algumas ações, tem né? opções aí ainda, né? Tem muitas opções e a gente vai ter que ir educando a sociedade em torno disso. Mas é uma educação que vem no contexto ambiental e que as grandes corporações precisam trabalhar em parceria, precisam trabalhar juntas. Então, algumas corporações já trabalham com isso. Então, a Natura é um dos primeiros exemplos aí de empresa que trabalha com bioativos brasileiros, com bioativos da Amazônia, com refilagem.
e outras práticas. O Boticário também tem a prática, se você levar as embalagens lá, você ganha um desconto, né? Então, tem esses processos, mas a gente precisa ampliar mais. Acho que tem que ampliar mais o escopo global, assim, nós como usuários dos produtos e as empresas como ofertantes, né? São quem oferta os produtos também tem que trabalhar em conjunto. Vamos ter que trabalhar no rumo de conscientizar, de consumir menos, para a gente conseguir resolver questões globais do planeta, porque não vamos conseguir. Inclusive, essa questão de rota, né? Eu estava vendo esses dias um artigo que estava falando o quanto é você consumir de produtores locais ou de empresas locais, quanto isso impacta de fato, né, em toda uma rede aí de sustentabilidade, porque esses deslocamentos, esses centros de distribuição, eles têm um alto impacto, né? Imagine hoje que muitos produtos, a maioria dos nossos produtos vem da China. Por isso o custo de transporte, porque muitos desses produtos, a matéria-prima sai aqui da América, vai por navio até a China, é transformada lá, processada e volta o produto para nós. Então esse vai e volta tem um consumo energético, apesar do processo de transporte hidroviário marítimo hidroviário ser menos emissivo, porque transporta em grande quantidade, mas você tem toda essa logística, todo esse custo de transporte, sem contar as condições de trabalho, né, que nem vou entrar aqui, que entra no âmbito social da sustentabilidade. Sim. Então, esse consumo local é bem importante e ele está vindo devagar, mas eu acho que ele tá crescendo, tá? Esse movimento para o consumo local. E tem um agravante nesse exemplo que você citou, né? Por exemplo, de produtos que são produzidos lá na China, voltam e tal. Também o quanto a gente consome coisas hoje em dia. Você falou da durabilidade das construções, mas se a gente parar para pensar nas coisas que a gente consome, tudo é muito descartável hoje em dia, né? Então tem isso também, a gente compra e descarta, né? Não compra mais um produto que vai durar, até os produtos não duram mesmo, não, né? Não é nem porque a gente não queira, né? A tal da obsolescência programada é um fato, né? Você compra um negócio que parece que foi programado para durar um ano só, aí acabou. E você descarta e compra outro. Então... Eu tive um exemplo agora, eu construí uma casa em 2010, em Cascavel, quando eu morava lá, quando eu voltei do doutorado, e eu construí uma nova aqui em 2020. E lá eu fiz a compra de eletrodomésticos de uma marca que eu repeti a mesma marca, não vou citá-la aqui, em 2020. Os eletros da casa de 2010, eles foram para minha casa atual, foram para a área da churrasqueira, estão todos sem nenhum problema. São 3 eletros. Os novos, que aí eu melhorei a condição de vida, eu consegui comprar outros eletros, todos, em 4 anos de uso, já deram problema. Necessidade de conserto, a geladeira, a máquina de lavar louça, a coifa, o liquidificador, tudo deu problema, manutenção. E onde eu tive que baratas, a máquina de lavar roupa eu tive que substituir. E não são coisas baratas, né? Pra gente falar, mas eu paguei baratinho. Não, você paga caro por um marca produto que boa, já não tem qualidade, né? Marca de qualidade e tupé. Porque assim, e o que acontece? O meu liquidificador, eu comprei o Smart, não sei das quantas lá. Sabe qual foi a peça, Mayara, que estragou do liquidificador? Sou engenheira, gente, e meu esposo também, a gente abriu. É um rolamento que deve custar uns R$10. Um rolamento de qualidade ruim. Um item, um rolamento de qualidade ruim, comprometeu o liquidificador inteiro. E foi tão ruim que a marca tirou esse liquidificador do seu rol de produtos de circulação. E como ele foi produzido muito possivelmente na China, você não encontra o mesmo rolamento para substituição no Brasil e a marca não oferece. Não é feito para consertar, né? Não. É feito para você comprar um novo. Isso. Então, assim, eu precisei comprar um novo, então eu tenho um equipamento perfeito, motor perfeito, jarra perfeita, eu só precisava substituir uma peça, um rolamento, gente. Um rolamento, uma peça básica, e eu não consigo. Então, você tem ali um monte de plástico, de metal, de produtos, é basicamente metal e plástico, né? O copo do liquidificador e o seu corpo, que você não tem o que fazer com ele. Então, assim, é uma obsolescência programada, uma qualidade ruim de uma peça que comprometeu o sistema inteiro de um produto que poderia ter uma longevidade de 20 anos. Gente, eu lembro da época da minha avó, de criança, um liquidificador, uma batedeira, que são eletrodomésticos de pequeno porte, portáteis, 20, 30 anos. Durava a vida inteira, passava de geração para geração. Funciona até hoje. Até hoje, né? Então, isso sim, e eu senti muito, e esse sentimento é nesses últimos 10 anos. Eu coloquei 2020, que foi onde eu tive a experiência de fazer essa compra de vários itens, todos mais ou menos na mesma época, em relação a 2010, que eu tive a primeira experiência. E como mudou o cenário, entendeu? Mudou a rota de produção dessa empresa,
e mudou a qualidade do produto, a durabilidade, e isso afeta. E, gente, isso é desperdício, é um horror isso aí. Então, temos todo um sistema ali programado, né, para não funcionar. E aí tem algumas empresas fazendo essa tal de descarbonização, que é reduzir carbono, mas elas estão diluindo os produtos, entende? Então, você dilui o produto, a matéria-prima, e a hora que você produz o produto final, você incorpora carbono de novo. Então, você muda o carbono de lugar. Tem muito greenwash aí também, né? Por Tem exemplo, muito marketing verde, muito. que na prática não é bem isso, né? A maioria, reduflação. Então, a gente tem a reduflação, a gente pode ver no supermercado, gente. Todo mundo aqui, o termo é reduflação, que é a redução da quantidade ou da qualidade de um determinado produto. O que era 1 litro agora é 900 É 900, e pior, agora é tudo quebrado, né? 930 e poucos, 947, não é assim? Vocês estão vendo que tá tudo quebrado? Pra gente não gravar. O mais comum pra todo mundo é o chocolate, né? Quando eu era criança era 200 gramas a barra, né? Nossa, era um Aqui é tamanho evento, família. A barra vai hoje desaparecer, né? Aqui é tamanho família, hoje era... Não, a caixa de bombom, gente, eu lembro que agora... 181 gramas. Mas eu comprei umas caixas de bombom de presente lá no evento, não sei o quê. Aí a gente abriu, sei lá, tem uns 6 bombons lá dentro, assim, uma coisa, meu Deus, antes era uma caixa de bombons, era pra família inteira. Então, bombonzinho só. Então isso vem todo com um processo e o preço não diminui. Então aí tem um custo de sustentabilidade, um custo ambiental, um custo de marketing, e as empresas têm diminuído as embalagens para aumentar lucro. E aí a gente meio que fica aí no processo meio que... quase que enganado, né? E eu vi uma reportagem hoje que o mercado americano está reagindo a isso. Eles não estão gostando disso. Mas o mercado nosso, o mercado latino é muito passivo, nós somos muito passivos. Nós aceitamos tudo que vem em cima, entende? Então a gente aceita esses processos de piora de produto, de redução de qualidade, enfim, né? Tem muitos assuntos aí para trabalhar. E dentro da sustentabilidade, a gente sim vai precisar trabalhar com otimização de processos, redução de consumos, mudar jeito de viver, mudar estilo de vida, mudar muitas coisas se a gente quiser salvar o planeta. Do contrário, muitos de nós morreremos, especialmente os mais pobres. Fato. E o Brasil é um país pobre, então nós aqui, todos que estamos abaixo da linha do Equador, indianos, brasileiros, chineses, enfim, latino-americanos, seremos possivelmente os primeiros a sofrer muito com a crise climática. E já temos visto aí enchentes, incêndios, tufões, enfim, furacões no mundo inteiro. Isso cada vez vai ser maior. O que aconteceu com as mudanças climáticas? É como se o jogo de dados mudasse, se o nosso dado tivesse mais faces. Então, as probabilidades de ocorrências de eventos extremos aumentaram muito. Então, a gente começa a ter uma probabilidade de eventos muito maior, de acontecer com mais frequência e com muito mais intensidade. E as destruições estão aí, a gente está vendo, né? Vocês estão acompanhando os noticiários. A gente tá vendo. A gente já vai se encaminhar um pouquinho aqui pro final. Uma pena, né? Porque tem tantos assuntos aqui que a gente gostaria. Mas, assim, eu acho que dentro de tudo isso e dentro do nosso propósito aqui também, né? De selecionar as nossas entrevistadas e na escolha dos temas, a gente fala muito sobre representatividade, né? Eu acho que você trouxe muito fortemente isso para nós, né? Essa representatividade da mulher, pesquisadora, cientista, profissional, mãe, né? Múltiplos papéis e também agora uma influenciadora. Né? Eu não sei. Acho que não. Não, a gente quer que seja. Vamos trabalhar como difusora da ciência. Mas a gente gostaria que fosse, a gente quer que seja, porque já que você vai influenciar alguém que seja para refletir sobre temas importantes, né? E você trouxe também a história da sua filha, que eu achei encantadora. Então, assim, deixa pra gente assim, uma reflexão um pouco sobre como as mulheres podem contribuir, né, nesse papel de representatividade e como a gente inserir mais mulheres e mostrar desde pequenininha pra menina que ela pode estar nesses espaços, né? Então, deixa pra gente um pouco, assim, da tua experiência, porque é a tua trajetória de vida, né? Eu trabalho com muitas meninas, meu time é formado maiormente por mulheres, né, e homossexuais, gosto muito disso, de ter esse perfil, de atrair esse perfil de estudantes que vêm trabalhar comigo. O que a gente vê, assim, Mayara e Cida, é que para as mulheres entrarem na ciência, elas precisam acreditar que é possível e que nós somos iguais. Aqui eu penso assim, homens e mulheres, nós somos iguais. Apesar de, no passado, a ciência ter nos colocado, a ciência já nos colocou em posição de inferioridade, não uma, mas inúmeras vezes, não só a história, não. Então a ciência também já nos pôs nesse lugar. Graças a Deus, a ciência também resolveu esse processo e disse que nós somos iguais, intelectualmente, os homens. Então, todo esse processo histórico de
equidade que a gente vem buscando, que vai levar bastante tempo para a gente alcançar isso, ele vai ser conseguido com os nossos exemplos. Com mulheres que vêm à frente e falam assim, sim, dá, é possível, e para mulheres que queiram isso. Então hoje nós podemos ter a escolha. Então as mulheres que querem fazer o diferente, que querem ser uma liderança, aceitem os espaços de poder. Então a minha grande fala, eu acho que a grande reflexão é, mulheres, atendam, aceite os convites para ocupar os espaços de poder. Porque muitas vezes, como eu falei lá nas bolsas, nós estamos na base, mas nos lugares de poder, nos cargos de gestão, de liderança, de presidência, isso ou aquilo, nós nunca estamos, raramente estamos. Na política, né? Nas decisões. das decisões, nós não estamos nos lugares decisórios. E sabe por quê? Perfil feminino. Nós, mulheres, fomos historicamente ou culturalmente moldadas para só fazer o bem, não só fazer o bem, né, mas para sermos sempre politicamente corretas e perfeitas. Então nós só... E sempre aquela coisa de mais carinhosa, né? Isso. Mais calada. Isso. E sempre também com um lugar muito pejorativo de não inteligente. Então o que acontece? Nós só nos submetemos aos cargos ou uma vaga de trabalho ou aceitamos um convite se a gente tiver 100% de aderência àquela proposta. Há pesquisas que mostram que um homem, se ele atender 60% da vaga, ele se candidata. E nós não, só se for praticamente 100%. Então a gente tem, né, uma questão aí que a gente precisa vencer esse espaço, esse espaço, esse ato cultural, essa autocobrança, e a gente precisa aceitar mais desafios. Mas claro que a gente tem essa sobrecarga em casa que também pesa na hora de fazer as escolhas. Então a grande questão é, precisamos ter mais mulheres em cargos e lugares, posições de espaço, de poder e de liderança. E temos que começar a dizer sim. Então as mulheres precisam dizer mais sim para esses tipos de liderança, de cargos, de ocupação. Eu acho que é isso, assim, ó. Formar líderes, precisamos de mais líderes femininas. E ocupando, dividindo espaço junto com homens. Nós temos que ter uma sociedade mais igualitária em todos, em termos de raça, cor, gênero, e porque a gente fica melhor. A gente fica mais... Quanto mais diverso, mais criativo. Quanto mais criativo, melhor nós somos. Porque é a criatividade que nos move. Então é isso, mulheres. Ocupem os espaços de poder, de liderança. A diversidade nos traz essa riqueza, né? Que é conseguir pensar no mundo plural. E pensar desde um lugar que é construído de uma forma plural, né? Já vai dar um resultado plural. E falando em mulheres protagonistas, líderes nesses espaços, a gente sempre finaliza com uma pergunta, né? Você falou que é uma leitora assídua também tem muitas mulheres aí na área das engenharias que você acompanhou ao longo da sua carreira. Que mulher latino-americana você quer compartilhar com a gente aqui pra gente conhecer um pouco mais, que é uma protagonista? Pode ser em qualquer esfera social, pode ser na esfera política, econômica, ambiental, mas que você considere uma mulher referência. Eu tenho uma mulher referência na ciência, que é a professora Denise Dalmolin, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, que eu vou falar sobre ela. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para uma homenagem a uma mulher que eu admiro muito da nossa cultura, que é Fernanda Montenegro. Que mulher! Que mulher! Ontem ela fez 95 anos e para mim ela é um exemplo de como envelhecer bem, de como envelhecer com felicidade. Eu falo assim, se tem alguma coisa que eu peço assim aos deuses, né, vamos dizer assim, a esse universo, gostaria de envelhecer como Fernanda Montenegro, porque ela é um exemplo de mulher. Em relação à mulher engenheira, à mulher cientista, um exemplo aí dentro da engenharia, eu gostaria muito de falar da professora Denise. É uma mulher fantástica, que abriu as portas da ciência, da engenharia nacional, e hoje, né, como eu já citei ela no início, é uma grande referência da ciência nacional. Tem 2 filhos, uma carreira brilhante, e mais do que isso, ela me ensinou a orientar, a ser essa pessoa que eu sou hoje, de acolher. Então ela era uma mãezona, ela nunca nos deixou desamparados, sempre cheio de gente, ela nunca dizia não para mais um novo aluno, cheia de gente, ela acolhia mais um. E ela nos acolhia não só na ciência, ela acolhia a gente com lições de vida, com falas, com exemplos. Então, a Denise Dalmolin é uma referência aí latino-americana, porque ela é reconhecida em termos de Latinoamérica como uma grande mulher da engenharia civil brasileira. No CNPq, ganhou o prêmio Enedina, ganhou vários prêmios já nacionais aí como líder da ciência nacional.
Primeira mulher a presidir também, a ser a diretora da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, uma referência feminina aí que é um guia pra gente seguir dentro da engenharia, que é uma ciência dura. Pensa, na época dela foi muito mais difícil, né? Tomara que a gente logo tenha muitas e muitas mulheres, né, assim como ela, que abriu as portas como referência. E tomara, e precisamos de mais mulheres ocupando esses lugares. E é isso, né, gente? Vamos lá, meninada, vamos ocupar os nossos lugares de poder sem soberba, sem nada disso, sim com amor no coração, com coragem e com apoio. Lembra que a gente não faz nada sozinho, eu não faço nada sozinho, eu tenho uma rede de pessoas que me ajudam, família, amigos, alunos, Marilda, que é minha assistente maravilhosa, todos me ajudam. E é graças a essas pessoas que a gente consegue trabalhar, senão cada um faz o seu papel. Eu falo assim, se cada um fizer a sua parte, o todo fica bom. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Eu falo, faça o que você faz de melhor. E o que tu não faz bem, faça parceria. Use o ODS 17, que são as parcerias, em tudo. Eu uso isso pra vida. Eu faço parcerias que as coisas ficam melhores. Que legal. Edna, muito obrigada. Nossa, foi um papo Adorei. muito gostoso aqui, né? Já vou seguir você nas redes Vai sociais lá, para aprender siga um pouco aí, mais segue sobre lá, sustentabilidade. Edna Poçan. Segue lá. Obrigada, Cida, minha parceira aqui de podcast. Obrigada toda a equipe da Secom aqui que está nos bastidores Obrigada, fazendo acontecer. Obrigada a quem estiver nos ouvindo, né? Esperamos que tenham gostado do episódio, tanto quanto a gente gostou, né? Então sigam a Unila, sigam a Edna também nas mídias sociais, né? Compartilhem esse podcast para que essas trajetórias maravilhosas de mulheres cheguem a muito mais pessoas, né? Que as pessoas conheçam essas histórias que são tão únicas, mas são tão encantadoras, né? Que sirvam de inspiração para as novas gerações, para outras mulheres, né? E para a comunidade acadêmica, para a comunidade de fora, eu acho que são histórias que não se restringem à academia, né? São histórias de vida que a gente está trazendo aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada.